Fala galera, beleza? Pois vamos conversar agora sobre hipertensão na infância, na pediatria. Pressão elevada na infância, que é um pouco esquecido, é um tema um pouco bastante assim deixado de lado, mas que tem sua grande importância. Até do porquê, se a gente não identificar algum caso cedo, o paciente vai ter complicações mais tarde, e complicações grandes. Primeiramente, a gente tem que pontuar o que significa pressão elevada na infância. Pressão elevada, então, é uma pressão alta sistólica, diastólica, com percentil acima de P95, tá certo? Então tem que ter o percentil acima de 95 ou igual para considerar uma criança hipertensa, com pressão elevada, aliás. Se forem mais do que 3 medidas para isto, em consultas diferentes, em momentos diferentes, podemos caracterizar então que a criança é hipertensa. Esse é o estágio 1. No estágio 2, se o percentil for maior que 9,9. A criança então pré-hipertensa deve ter então um percentil entre 90 e 95. Sua pressão então arterial deve estar entre esses valores. Considerando que percentil, né, como vocês devem saber, faz um agregado de todas as crianças nascidas, vividas de determinada idade para aquela criança, naquele valor de pressão arterial, no caso que a gente está verificando. Então a gente coloca no gráfico e diz pra gente se aquele percentil está aumentado ou não para aquela criança. Ou seja, se ela é hipertensa, pré-hipertensa, e se a gente tem que fazer alguma coisa ou não. No geral, a pressão elevada, ela é bastante silenciosa, né? Tem sintomas assim, tipo de hipertensão leve, moderada, né? Como cefaleia, mais em região occipital, né? Epistaxe também pode ocorrer, zumbidos no ouvido, né? Pode ser bilonase, né? Zumbido, enfim, alterações visuais, escutomas cintilantes, né? Visão turva. Então a gente tem que se atentar a esses sinais, principalmente se a família já tem uma história de pressão elevada desde muito cedo, né? Foi identificado ali muito cedo e acho que é isso. E, bom, a gente tem que pesquisar então se a criança é obesa, né? Tá dentro do percentil adequado para ela. Tem que pesquisar se tem uma história familiar, então, né? Ou pessoal mesmo da criança. Ou tem algum distúrbio renal, para poder suspeitar e também monitorizar a pressão arterialmente próxima dessa criança. Tem que ficar uma coisa clara, assim, pra gente. Acaba não tendo muito esfigmomanômetro nos consultórios de postos de saúde. Tem muitos, né, postos de saúde que não tem esfigmomanômetro pediátrico, mas toda e qualquer criança acima de 3 anos tem que ter a pressão arterial medida na consulta médica. Isso tem que ficar claro, ok? Assim como adulto, tem que sempre ter sua pressão arterial ferida, sinais vitais verificados em consulta médica, a criança acima de 3 anos também. E o esfígamo tem que ser de acordo com o bracinho daquela criança, senão pode dar alterado. E então tem que cobrir mais ou menos entre 80% e 100% da altura do braço. Tá certo? Nem mais, nem menos. Senão pode falsear algum resultado. Não é verdade? E essa foi a introdução. Bom, galera, então sobre a epidemiologia da hipertensão na infância, ela vai acometer mais ou menos 1 a 13% da população pediátrica. Em adultos, é o segundo principal fator de risco para cardiopatias e o primeiro para acidente vascular encefálico. Acidente entre aspas, né? Porque não é um acidente, é uma junção de coisas. Mas é uma importante causa de insuficiência renal crônica. Então a gente tem que diagnosticar, e esse é um assunto sério. Tá? Tem muito caso de pressão
elevada de hipertensão silenciosa e subclínica e que tá ali, sabe, agindo, tá fazendo lesão em vasos, tá contribuindo para remodelamento cardíaco e renal e mesmo assim não é notado. Porque a gente começa a aferir pressão elevada no paciente mais por queixa e sintoma, né? Sinal e sintoma ou por algum outro motivo. E essa é uma coisa que a gente tem que ficar esperto. Uma coisa que, né, toda criança depois de 3 anos tem que ter a pressão arterial medida em consulta, certo? Todo paciente, né, acima de 3 anos, enfim, em geral, criança ou não, tem que ter pressão aferida em consulta. Toda consulta médica, tá? E a gente pensava em percentil até os 12 anos. Depois dos 12 anos, hipertensão é C. Aí são fontes do Tratado Brasileiro de Pediatria e também do Nelson, né, da Nelson, aliás, né, o Tratado de Pediatria da Nelson, e, enfim, que falam que pressão arterial, então, aumentada acima de 120 de sistólica ou de 80 de diastólica, né, pode considerar uma pressão, então, elevada, né, no caso, nessa faixa etária acima de 12 anos. E causas, então, assim, de hipertensão primária, de 1 até 10 anos. Aí a gente tem como as mais comuns, como a glomerulonefrite, ali causando, né, um dano renal e levando ao aumento da pressão arterial, como causas mais comuns, né, coartação de aorta, é uma causa bem prevalente também, né, se ela não for identificada no teste de coraçãozinho, não for verificada em consultas, né, ali ó, fazendo a inspeção de pulsos periféricos do paciente, a gente vai acabar perdendo esse diagnóstico, ele vai se manifestar já com remodelamento periférico de vasos, como cardíaco e renal, e isso é muito complicado. E também a doença renovascular, que é bastante comum, gente, bastante comum, é um diagnóstico bem comum, é uma das principais causas, né, de pressão elevada na pediatria, então a gente tem que se lembrar desse diagnóstico. Outras causas menos comuns, mas não tão comuns, de pressão elevada entre 1 e 10 anos na pediatria é potássio elevado, ou seja, né, hipercalemia, neurofibromatose, é uma causa de pressão elevada também na faixa de 1 a 10 anos na pediatria, e feocromocitoma ali, né, adrenal produzindo bastante, né, hormônios, epinefrina, né, adrenalina, e hiperaldosteronismo primário, também é uma causa importante, deficiência de 11-beta e 17-alfa-hidroxilase, levando ali a uma alteração, né, na cascata na adrenal e influenciando, né, na produção de hormônios, né, tanto hormônios, no caso, sexuais, né, progesterona, testosterona, quanto até no caso da aldosterona, principalmente, levando a uma das causas, assim, de pressão elevada, né, tem aquela causa, né, da hiperplasia adrenal congênita, que aí entra aí, né, e síndrome de Liddle, né, que é uma desregulação dos canais de sódio, em que o paciente acaba reabsorvendo mais sódio do que deveria, né? É uma doença hereditária, cunho genético, padrão ali, e a gente tem que verificar principalmente ali, né, marcos assim de história familiar na criança, se a mãe, né, ter algum diagnóstico de pressão elevada ao longo da vida dela, o pai, ou algum ente mais próximo, né, familiar, ali de primeiro grau, e hipertiroidismo também, causa comum ali, e acho que é isso aí como principais causas, assim, de 1 a 10 anos. Já acima de 10 anos,
temos como causas hipertensão primária, ou seja, não é segundo uma causa, em sim, segundo hábitos de vida, que pode ser doença renal iatrogênica, seja por uso de anabolizantes, ali na população adolescente que vai para academia, de esteroides, né, de corticoides também, naquela população que precisa utilizar, né, que acaba sendo suprimida, suprime a adrenal, mexe no cortisol e acaba afetando a produção de hormônios, né, e essas são as duas principais causas acima dos 10 anos. Tá, agora o que a gente faz? A gente verificou que o nosso paciente realmente ele tem uma pressão elevada. Agora eu vou estar... Agora vai se mexer um pouquinho a câmera, mas por enquanto vão ser assim os vídeos, né? Futuramente tomara que não. Bom, a investigação diagnóstica vai se basear em 3 fases, tá? Então, o que o médico do posto de saúde ele pode fazer? O que o médico de saúde da família, né? O médico que está trabalhando em posto de saúde, o que ele pode fazer ali? Ele vai ficar mais restrito à fase 1 de investigação diagnóstica. Então, identifiquei que realmente tem hipertensão naquela criança, né? Seja em fase 1, seja em fase 2, né? E de hipertensão, né? Seja acima de P95 ou acima de P99, né? Para aquela faixa etária daquela criança. Então, vou pedir os seguintes exames. Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido até do porquê. Já estamos em 10 minutos de vídeo e foi mais para alertar, assim, esses primeiros minutos. E então a gente vai acabar pedindo hemograma completo, tá bom? Para verificar se tem alguma alteração, tanto em série vermelha quanto em série branca, para estar explicando aquela alteração, plaquetas, como que tá, que pode influenciar no diagnóstico também. E até do porquê a eritropoetina é produzida no rim, como também produzida no fígado, mas em maior parte pelo rim. E aí, se tiver com alteração renal, o hemograma pode dar alterado. Então a gente tem que pensar nesse sentido, tá certo? Qualquer pergunta sobre exames, vocês podem me perguntar, tá bom? Se eu não deixar claro aqui no vídeo, até do porque eu não gostaria de me estender muito pelo tempo do vídeo, tá bom? Tem que fazer então uma uroanálise ali, a uroanálise que já tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre como é o exame de urina 1. Então a gente vai identificar mais o exame de urina 1, verificar a densidade daquela urina, né? Verificar ali se tem sedimento, se não tem sedimento, se tem hematura ou não tem, microscópica ou não, leucocitúria ou não, se ela está com um estado infeccioso, né, verificando com hemograma e o exame de urina 1, como também de urocultura. Então a gente tem que afastar essas principais causas, né, de infecções de a gente tuchar exame na criança. Tem que pedir também ureia e creatinina para verificar aquela função renal, eletrólitos, então para verificar como que estão, né, se tem um excesso de sódio, poxa, pode ter um excesso de sódio, que causa que tem, né, tem várias causas, né, tanto as euvolêmicas, né, quanto as hipovolêmicas, quanto as com bastante volume, né, então a gente tem que verificar, fazer essa análise do que está acontecendo com eletrólitos, né, hipercalemia, como eu falei anteriormente, é uma das principais causas menos comuns, né, de pressão elevada na pediatria, então a gente tem que ficar esperto com relação a isso. Cálcio, também a gente pode pedir, e ácido úrico para ajudar na nossa investigação diagnóstica na primeira fase. Glicemia de jejum é importante porque vai que aquela criança ela tem um estado de hiperglicemia, aquela estado de hiperglicemia e hiperviscosidade do sangue pode estar afetando aquela pressão arterial. Não é verdade? Prefiro lipídico, principalmente se a criança for obesa, ou até que não, se ela não for obesa, também a gente pode pedir, né? Que vai influenciar na nossa intervenção ali terapêutica, ou também nos outros exames, ou também para fazer um diagnóstico mais importante naquela criança, né? Será que ela precisa de algum medicamento? Será que não? Será que ela tem um defeito na produção de lipídios? Ela produz exacerbadamente, né? Tem hipertrigliceridemia familiar, né? Será que ela tem isso, né? Então, mesmo se ela não for obesa, ela pode ter. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, assim, né? E de alertar aquela criança, aquela família sobre condutas que podem ser feitas, né? Ultrassom, então, renal também pode ser pedido, né? Para identificar, olha só, a doença renovascular, que é uma das principais causas de hipertensão na pediatria. Então a gente tem como identificar através disso, né? E ecocardiograma, né, para verificar se tem alguma ali alteração, né, no eixo elétrico cardíaco, né, se ele está desviado, se ele não está, se tem alguma alteração em algum vetor.
isso tem como a gente identificar, né? Se já tem alteração no coração, repercussão cardíaca, né? Exame de fundo de olho para verificar se já tem alteração em retina, em mácula, verificar como que estão então aquelas estruturas oculares. Mesma coisa que a gente faz para adulto, de exames seriados anualmente. A gente vai pedir para criança que tem hipertensão, né? Até porque a gente tem que estratificar o risco cardíaco dela, né? A gente tem que verificar o quanto que aquela criança está sofrendo com aquela doença. Então, são exames importantes serem pedidos. Hipertensão na criança, mas hipertensão no geral, né? Ecocardiograma, fundo de olho, né? Ureia, creatinina é importante, função renal, ok. Albumina, né? Que também aqui não estava descrito, né? Mas microalbuminúria, né? Que primeiro eleva, depois aumenta a creatinina. Então a gente tem que ficar esperto com relação a isso, tá certo? E aí depois a gente vai para fase 2, né? Se for um médico de saúde da família, não, ele pode acabar não conseguindo pedir alguns desses exames, né? O então cistografia miccional para verificar se tem algum problema no efluxo de urina na bexiga, né? Ou daquele ureter. E cintilografia renal é importante também, né? Com ou sem estresse, com captopril, para verificar como que tá com relação à saída de urina, excreção e absorção, né? E a gente pode dosar a renina também, né? Poxa, pode ter um estado hiperreninêmico, né? E a gente pode fazer isso com e sem diurético, né? Para verificar se é uma causa de base ou se é uma causa realmente que pode ser manejada com diurético e se tem algum outro diagnóstico que não a renina aumentada em si, né? Ou seja, é um defeito de produção de enzimas ou não, então a gente tem que verificar isso. A gente pode pedir também aldosterona, tá certo? Enina, certo? Que nem eu comentei. Catecolaminas, aldosterona, né? E vocês sabem, né? Qualquer coisa vocês perguntam aqui no vídeo, tá bom? Se não deixar claro alguma coisa, tá bom? Que vai ajudar ali na reabsorção do sódio, então a gente tem que verificar, né? Poxa, tá reabsorvendo muito sódio, o aldosterona tá elevado, será que tem alguma coisa aí? Pode ser uma hiperplasia adrenal congênita, só que leve, né? Não a verdadeira. Pode ser a falsa hiperplasia adrenal congênita, né? Pode estar elevado ali, mas não tanto, né? Então, aquela criança, né? Se até com 2 anos ela não desidratou, ela pode desidratar daqui a um tempo, né? Daqui até 5 anos, se a gente começou a ferir a pressão com 3 anos. Então, tem que verificar fazer esses exames, tá certo? E catecolaminas também a gente pode pedir em urina de 24 horas. É importante para verificar se aquelas catecolaminas elas estão sendo excretadas de maneiras corretas, né? Poxa, catecolamina, a gente pensa, nossa, é uma molécula muito grande, será que ela vai passar por aquele rim? Porra, se ela tá passando, será que causa algum problema real ou não? E a gente vai verificar mais nesse sentido, tá certo? Esteroides séricos urinários, tá bom? Para verificar o que está acontecendo com aquela criança. Visto isso, a gente pode ir para a fase 3. E aí a gente vai para exames mais específicos ainda, né? Que ficam mais na cunha de especialistas, né? Arteriografia renal e dosagem de renina em veia renal, né? Para verificar ali se está sendo produzida ou não. E cintilografia, né? Com a membrana basal glomerular, aí a gente pode usar com contraste e para verificar como está a função daquele rim, catecolaminas em veia cava, verificar como que está ali a função de ação das catecolaminas, né, da adrenalina, né, da acetilcolina, enfim, e da dopamina. E biópsia renal também a gente pode estar realizando também para verificar cunho diagnóstico. O ultrassom, ele já é ótimo para verificar hipertensão renovascular, mas uma biópsia renal pode comprovar esse diagnóstico. Ressonância magnética e angiorressonância, né? Se a gente não encontrar até então alguma causa, a gente pode acabar encontrando com esses exames. Então, se vocês não entenderem o pedido de algum exame, ficarem com dúvida, ou falei besteira aqui, que estou comentando um pouco rápido para não ficar o vídeo muito extenso, podem deixar nos comentários que eu vou ficar feliz em responder vocês, tá certo, gente? Então, é isso, tá bom? Bom, então, visto isso, mediante tudo que foi conversado e
acho que deveria ter entrado nesse tópico um pouquinho antes. A gente vai verificar ali pressão arterial. O que que é? Então, é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, tá certo? Então, a pressão, ela é necessária para mover o sangue, né, ao longo de toda a rede arterial. É fornecida pelo produto do débito cardíaco com a resistência vascular periférica. Tem fatores envolvidos, né, que nem a gente comentou do pedido daqueles exames, a gente vai entender agora, né? Tem fatores envolvidos com relação à excreção renal de sódio, ou seja, se absorver, ficar reabsorvendo bastante sódio, né, a gente vai estar com algum problema, né, com relação à pressão arterial, ou se excretar bastante, a criança pode até desidratar, né, por sódio, água, vão embora, a criança fica desidratada. E aí a gente tem que verificar, né, os fatores assim envolvidos, né, se tem algum problema com relação à dieta daquela criança, né, se ela está adequada ou não, se ela é obesa ou não, aquela dieta está sendo legal ou não, né, poxa, a gente sabe, tem certeza, hoje, frente a estudos epidemiológicos, que mais de 56% das crianças, gente, acima de 1 ano de idade, colocam na mamadeira refrigerante. Vocês sabiam? Pois é, não é fake news. É real essa notícia. Então a gente tem que ficar esperto com relação a isso. Poxa, dieta, tem que pesquisar, tem que puxar a orelha daqueles pais com relação a isso. Então tem que verificar a volemia daquela criança, verificar se ela está desidratada, se ela não está, né? Se ela está urinando bastante, se não, se ela está retendo muita urina, né? Tá com oligúria, tá com poliúria. Vamos verificar com relação a isso daí. Tem, né? O fator envolvido também pode ser estar de ativação dos sistemas centrais ou periféricos, né? Com liberação tanto de renina quanto também de catecolaminas, né? Então, catecolamina central e renina no periférico, como também na mácula densa, né? No renal. Então, a gente tem que ficar esperto, tá certo? Tem locais de regulação da pressão arterial. Pode ser hemodinâmica ou renal, tá certo? O rim, ele contribui bastante com a regulação da pressão arterial, né? Agora, se aquele rim estiver comprometido, a regulação vai ficar comprometida também, até do porque sem o rim ajudando na regulação da pressão arterial, né? Excretando sódio, tomando cuidado com aquela água, né? Fazer hipervolemia e ainda hipernatremia, ou hipernatremia com hipovolemia, ou euvolemia e hipernatremia é complicado, tá? Então a gente tem que se atentar com relação a isso, e também tem fatores genéticos e ambientais, né? Ficar atento com relação à história familiar. Então, gente, essa foi a primeira parte do vídeo aqui de hipertensão na faixa pediátrica. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, esse foi o primeiro vídeo de pressão de hipertensão na pediatria, na infância. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, galera, por favor, falem comigo, ok? Manda mensagem aí, deixa um comentário. Se eu falei besteira, me ajudem. Eu tô tentando contribuir tanto comigo quanto com vocês, principalmente. Quero ajudar bastante vocês, então vamos lá tentar nos ajudar. E se vocês gostarem do vídeo, poxa, se contribuiu com alguma coisa com vocês, dá um curtir, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. E eu gosto bastante, assim, de ensinar. E fico bastante feliz em ajudar os outros, como também quando eu vejo algum comentário assim, me alegra bastante, como também para produzir mais vídeos. E esse vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito tempo e ficar bastante chato para vocês assistirem. Então, esse vídeo foi introdução, epidemiologia, investigação diagnóstica inicial, secundária e terciária, especialista, como também de etiopatogenia básica, né, da pressão arterial. E no próximo vídeo a gente vai conversar sobre tratamentos, né, como também sobre prognósticos daquela criança, né, e o que a gente pode fazer com relação a ela. Eu considero os dois vídeos importantes, galera. Então, se vocês gostarem, sério, assiste o próximo, assiste o próximo e vamos lá, beleza? É isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima.